O confronto que mudaria a história começa agora. De um lado, o homem mais poderoso do mundo. Do outro, um libertador improvável. Em livro de Êxodo, Deus transforma palavras em sinais e inicia o confronto direto contra Faraó. Seja bem-vindo ao nosso estudo do livro de Êxodo, versículo por versículo. Hoje vamos meditar no capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Deus responde à insegurança de Moisés, afirmando que ele terá autoridade superior diante de Faraó. Arão será seu porta-voz. Essa estrutura de autoridade, Deus, Moisés, Arão, Faraó, a fraqueza de Moisés é transformada em posição de autoridade divina. Versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir os filhos de Israel. Moisés deve receber toda a mensagem divina. Arão transmitirá a Faraó. A ordem central permanece libertar Israel. Moisés ouve. Arão fala. Faraó responde. Uma linha direta de comando, divinamente estabelecida, para transmitir a mensagem de Deus. Versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus anuncia que permitirá o endurecimento de Faraó para que seus milagres sejam manifestos plenamente. Versículo 4. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel. Deus chama Israel de meus exércitos, revelando que ele vê o povo não como escravos, mas como força organizada sob seu comando. Versículo 5. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel. Versículo 6. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Versículo 7. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Versículo 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo. Versículo 9. Quando Faraó vos disser: Fazei milagres para vós, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança menos adiante de Faraó, e tornar-se-á em cobra. Versículo 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante de seus servos, e tornou-se em cobra. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Versículo 12. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em cobras. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Versículo 13. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Versículo 15. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, e tu te porás na margem do rio para o encontrares, e tomarás na tua mão a vara que se tornou em cobra. Versículo 16. E lhe dirás: O Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém até agora não tens ouvido. Versículo 17. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com a vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se converterão em sangue. Versículo 18. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios se enfadarão de beber a água do rio. Versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara, e estende a tua mão sobre as águas dos egípcios, sobre os seus rios, sobre os seus canais, e sobre os seus tanques, e sobre todos os seus reservatórios de água, para que se tornem em sangue, e haja sangue por toda a terra do Egito, até nos vasos de madeira e de pedra. Versículo 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor ordenara, e, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista de seus servos, e todas as águas do rio se converteram em sangue. Versículo 21. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber das águas do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Versículo 22.
Porém, os magos do Egito fizeram também assim com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Versículo 23. E Faraó voltou-se e entrou em sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. Versículo 24. E todos os egípcios cavaram junto ao rio, para terem água de beber, porque das águas do rio não podiam beber. Versículo 25. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. O confronto começou, e Deus começou a mostrar quem Ele realmente é, não apenas com palavras, mas com poder. Em livro de Êxodo, entendemos: quando Deus age, ninguém pode impedir. Se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder os próximos vídeos. Se este estudo edificou sua vida, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos capítulos de Êxodo. Quer se aprofundar ainda mais neste estudo? Eu preparei um guia de estudo bíblico, Êxodo capítulos do 1 ao 5 comentado, com uma explicação organizada, aplicações práticas e reflexões espirituais para fortalecer sua fé. Se você deseja ir além do vídeo e estudar com mais profundidade, o link para adquirir o guia está na descrição.